Este vídeo mostra o tutorial para análise de relatório de prestação de contas no Sysgon. Ele é um passo a passo para a análise do relatório. Este vídeo foi subdividido em 7 sessões: a visão geral, a habilitação de relatório de prestação de contas, a análise e recomendação de relatório técnico, a recomendação do gestor sobre o relatório técnico, análise e recomendação do relatório financeiro, a recomendação do gestor sobre o relatório financeiro e, por fim, a confirmação do registro no CIAF. O processo de análise de relatório técnico de prestação de contas é feito em 2 etapas: a etapa inicial do relatório técnico e depois a etapa do relatório de prestação de contas. O processo de análise de relatório de prestação de contas e de relatório técnico a ser realizado por meio do Sysgon tem início com a análise do relatório técnico pela unidade operacional, conforme o esquema a seguir. A primeira fase, feita pelo analista operacional, é de habilitação do relatório de prestação de contas. Ele tem um resumo da execução financeira e a própria habilitação. O processo de análise de relatório de prestação de contas se inicia pela fase de habilitação, que é realizada pelo analista operacional. Essa atividade possui 2 etapas. A primeira, a visualização do resumo da execução financeira, e a segunda, a habilitação propriamente dita. Todos estes detalhes do processo serão apresentados no item 1.2. Em seguida, o analista operacional faz a análise e recomendação do relatório técnico. Após concluir a habilitação do relatório de prestação de contas, o sistema encaminhará para a próxima atividade a análise e recomendação do relatório técnico. Esta atividade é composta por 2 etapas: elaboração dos pareceres e formulação da recomendação. Todos os detalhes desse processo serão apresentados no item 1.3. Após a recomendação do analista operacional, a atividade passa para o gestor, que é o gerente operacional. Ele faz a recomendação sobre o relatório técnico. Após essa etapa anterior, inicia-se a atividade de recomendação do gestor sobre o relatório técnico. Na atividade, o gestor deverá 1. Analisar a recomendação feita pelo analista e 2. Inserir a sua recomendação. Todos os detalhes desse processo serão apresentados no item 1.4. O processo de análise de relatório de prestação de contas por meio da plataforma de apoio e financiamento Sysgon da FINEP obedecerá às seguintes etapas. Depois de passar pela recomendação do gestor técnico, a atividade de análise e recomendação do relatório financeiro é iniciada. Essa atividade é composta de 2 etapas: resumo da execução financeira e formulação da recomendação do analista. Todos os detalhes desse processo serão apresentados nos itens 1.2 a 1.5. Depois dessa etapa, inicia-se a etapa de recomendação do gestor sobre o relatório financeiro. Esta é uma recomendação do gestor financeiro sobre a prestação de contas. O gerente de prestação de contas deverá analisar a recomendação feita pelo analista e inserir sua recomendação. Todos os detalhes desse processo
serão apresentados no item 1.6. Passa-se então para a terceira etapa, que é a alocação de responsável pela contabilidade e confirmação de registro no CIAF. Esta etapa é feita pelo gerente da contabilidade e pelo responsável contábil. O processo de análise do relatório de prestação de contas se encerra nesta última etapa. Inicialmente, o gestor da contabilidade aloca um responsável contábil que em seguida realizará a atividade de registro no CIAF. Todos os detalhes deste processo serão apresentados no item 1.7. Habilitação do relatório de prestação de contas. O início do processo de análise do relatório de prestação de contas começa com a habilitação do relatório, que ocorre logo após a finalização do envio do relatório de prestação de contas pelo ordenador de despesas. Uma nova atividade surge no fluxo de atividades do projeto, onde o processo de habilitação é liberado para ser iniciado pelo analista operacional, dando andamento à análise do relatório. Na figura abaixo, vemos as etapas do fluxo de atividade do projeto, no qual o envio do relatório de prestação de contas está encerrado e é iniciada a análise do relatório de prestação de contas. Assim, é gerada a atividade de habilitação da análise do relatório na caixa de trabalho do analista operacional para que ele inicie o processo. Na figura abaixo, vemos a caixa de trabalho onde o item 14 inicia a habilitação do relatório de prestação de contas. Ao clicar em executar, a atividade é iniciada e o analista encarregado é encaminhado para a habilitação do relatório de prestação de contas. O processo de habilitação é dividido em duas partes: o resumo da execução financeira e a habilitação do relatório de prestação de contas. Na primeira parte desse processo, é possível visualizar os valores por grupo de despesa e os valores por rubrica apresentados no slide seguinte. Os valores por grupo de despesa oferecem uma visão geral de acordo com cada categoria de despesa. Caso seja necessário, é possível exportar os dados desta planilha para um arquivo Excel. Nos valores por rubrica, a visualização é dividida por categoria, permitindo que se veja em detalhes todos os valores aplicados na execução do projeto nas respectivas categorias. Os valores por rubrica mostram uma visão geral de acordo com cada categoria de despesa. Caso seja necessário, é possível exportar esses dados para um arquivo Excel. Na segunda parte do processo de habilitação, o relatório contém a visualização do período contemplado, além de permitir a habilitação com as opções de aceitar ou rejeitar a análise do relatório, indicando se ele possui os requisitos mínimos ou não para o início do processo de análise. Na parte de baixo da figura, existe a opção de afirmar ou não que o relatório possui os requisitos mínimos para ser avaliado.
Em seguida, o analista adiciona o parecer de habilitação à instituição. Este é um campo de registro do parecer da decisão referente à habilitação para ser visualizado pela instituição. Análise e recomendação do relatório técnico. Finalizada a atividade de habilitação do relatório de prestação de contas, surge no fluxo de atividades na caixa de trabalho do analista operacional a etapa de análise e recomendação do relatório técnico. Na figura abaixo, vemos o detalhe do fluxo de análise do relatório de prestação de contas que está em execução. Neste sumário, observa-se que a habilitação do relatório de prestação de contas foi finalizada e que está disponível a análise e recomendação do relatório técnico. Na figura abaixo, vemos os campos obrigatórios disponíveis para o preenchimento do parecer relacionado aos subprojetos presentes no relatório. A análise e a recomendação do relatório técnico contém duas etapas, a do parecer e o da recomendação. Este slide mostra a aba de pareceres. Os campos acima contêm os títulos dos subprojetos presentes no relatório e o parecer geral sobre os subprojetos que constam do relatório. Ambos são obrigatórios. No processo de recomendação, é possível visualizar o período de início e fim do relatório em análise. Logo abaixo, há um campo onde o analista operacional, após a análise, deve marcar o item aprovar a prestação de contas, caso esteja de acordo, ou caso contrário, marcar um dos outros itens. Na figura abaixo, vemos a aba de recomendação com o início e o fim dos relatórios, do relatório de resultados parciais e a opinião do analista sobre a prestação de contas. Neste campo existem várias opções: devolver o relatório técnico para ajustes, aprovar com ressalvas, encerrar a análise para atualização dos dados do BB Ágil, reprovar e encaminhar para regularização, solicitar esclarecimentos ou informações adicionais ao cliente, solicitar esclarecimentos ou informações adicionais ao consultor, consulta a outra unidade ou solicitar a análise jurídica. As próximas etapas do processo são a etapa do parecer e da minuta de resposta à instituição. Pode-se ainda adicionar comentários relacionados ao risco tecnológico do projeto. Este campo é opcional. Os campos de parecer e minuta de resposta à instituição são obrigatórios após a recomendação do analista operacional sobre a aprovação da prestação de contas, como mostrado no slide anterior. Finalizada a atividade de análise e recomendação do relatório técnico, aparece no fluxo de atividades e na caixa de trabalho do gerente operacional a etapa de recomendação do gestor sobre o relatório técnico. Na figura abaixo aparecem os detalhes do fluxo em que foi finalizada a análise e recomendação do relatório técnico e que está disponível
a recomendação do gestor sobre o relatório técnico. Nos slides a seguir, mostraremos como é feita a recomendação do gestor sobre o relatório técnico. No processo de recomendação do gestor sobre o relatório técnico, também é possível visualizar o período em que foi iniciado e finalizadas as atividades do relatório em análise. Porém, nesta fase, consta como atividade do gerente operacional analisar e aprovar a recomendação feita pelo analista operacional referente à aprovação ou não da prestação de contas. A recomendação de aprovação feita pelo analista operacional aparece no primeiro campo para a visualização pelo gerente operacional, junto com o parecer e minuta de resposta à instituição feita por este analista operacional. Na parte inferior da figura, aparece um campo opcional para adicionar comentários relacionados ao risco tecnológico do projeto. As próximas etapas do processo são o parecer e a minuta de resposta à instituição feita pelo gestor. Na figura abaixo, vemos a recomendação do gestor sobre a aprovação da prestação de contas e os pareceres e minuta de resposta à instituição feita pelo gerente operacional. No fluxo mostrado abaixo, está finalizada a recomendação do gestor sobre o relatório técnico e iniciada a análise e recomendação do relatório financeiro. Análise e recomendação do relatório financeiro. Como visto no início desse vídeo, após a conclusão da análise do relatório técnico, será iniciada a análise do relatório financeiro, a ser conduzida pela unidade de prestação de contas. Ela passa por uma etapa no analista de prestação de contas, depois no gerente de prestação de contas e, finalmente, confirma-se o registro no CIAF pelo gerente da contabilidade e pelo responsável contábil. Assim como na recomendação e análise do relatório técnico, o relatório financeiro contém a visualização do resumo da execução financeira, possuindo as mesmas divisões, valores por grupo de despesa e valores por rúbrica. Na figura abaixo, vemos a aba de resumo da execução financeira, com valores por grupos de despesa. Neste caso, é também possível exportar para uma planilha Excel os valores. Neste slide, vemos a segunda parte do resumo da execução financeira com valores por rubrica e também a opção de exportar para o Excel. Na aba Recomendação, o analista financeiro vê o período do relatório parcial e faz a sua recomendação sobre a aprovação da prestação de contas. Em seguida, o analista emite parecer sobre a prestação de contas e faz minuta de resposta direcionada à instituição conveniente. Nos slides seguintes, veremos o processo de recomendação do gestor sobre o relatório financeiro. Finalizada a análise e recomendação do relatório financeiro, abre-se outra atividade, a de recomendação do gestor sobre o relatório financeiro. Nesta figura, observa-se a atividade anterior finalizada
e a de recomendação do relatório financeiro pelo gestor como disponível. Na recomendação do gestor sobre o relatório financeiro, vemos a visualização do período do relatório, juntamente com a recomendação de aprovação do analista referente à prestação de contas, além da minuta elaborada para a instituição conveniente. Em seguida, aparece a recomendação do gestor técnico sobre a aprovação do relatório de prestação de contas, que é mostrada na figura da direita. O gestor opina sobre a aprovação da prestação de contas e emite parecer e minuta de resposta para a instituição. O gestor tem a opção de devolver o relatório ao analista, aprová-lo ou aprová-lo com ressalvas, além de encerrar a análise para atualização dos dados do BB-Ágil ou reprovar e encaminhar para o cliente para regularização. Nas figuras a seguir, vemos as etapas do processo de confirmação de registro no CIAF. A atividade de confirmação de registro no CIAF é disponibilizada no sistema para a sua conclusão, junto com a recomendação do gestor sobre o relatório financeiro. Na figura abaixo, vemos as ações de recomendação do gestor sobre o relatório científico ainda disponível e a etapa de confirmação de registro no CIAF com o responsável. Finalizada a recomendação do gestor sobre o relatório financeiro, é iniciada a confirmação do registro no CIAF. A atividade de confirmação de registro no CIAF é disponível para o gerente operacional. Essa etapa contém a atividade de confirmação de registro no CIAF, onde são registrados os dados do proponente, os dados do projeto e a posição financeira da prestação de contas. Na figura abaixo, vemos a opção de confirmar registro CIAF, onde vemos os dados do proponente, os dados do projeto e a posição financeira do mesmo. A confirmação no CIAF é o registro de todo o processo de análise do relatório, abrangendo tanto a parte do relatório técnico quanto financeiro, com pareceres e decisões finais pertinentes. Na última etapa do processo de confirmação de registro no CIAF, encontra-se o parecer final da contabilidade, com observações gerais sobre o processo e a conclusão final de toda a análise realizada. Após o preenchimento das informações anteriores, é feito o registro no CIAF com a atividade de preenchimento das respectivas competências. O parecer da contabilidade contém o parecer da prestação de contas, as observações gerais e sua conclusão, além da data de emissão desses pareceres. O registro no CIAF tem número, data do registro e o anexo contendo as atividades de preenchimento das respectivas competências. Por fim, a análise do relatório de prestação de contas é encerrada com a confirmação de registro no CIAF, onde surge, no fluxo de atividades do projeto analisado, a confirmação da conclusão de todo o processo. Quando esta atividade é finalizada,
a análise de relatório de prestação de contas é encerrado no fluxo de atividades. Muito obrigado.